hoje, já foi ventilado aqui por alguns deputados, nós comemoramos o 33º ano da Constituição Federal do Brasil, da atual Constituição Federal do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã. Eu tenho pensado que existem eventos que deveriam ser permanentemente lembrados, comemorados, porque a comemoração, o termo comemorar não significa efetivamente festejar, né? Comemorar significa trazer à memória, né? E então a nossa Constituição e o que ela diz, o que ela prega, o que ali está escrito, deveria ser relembrado o tempo inteiro, até porque parcela da população brasileira sequer tem noção do que são os seus direitos e do que é que está escrito na Constituição Federal do Brasil. A nossa Constituição, com apenas 33 anos, esta Constituição, ela já é uma das mais longas da história do país. Nós que tivemos 7 Constituições, esta é a 7ª. A mais longeva Constituição brasileira, a de 1824, que durou até 1891, ela teve aproximadamente 67 anos, foi a mais longa da nossa história, e uma Constituição, obviamente, escrita ali no gabinete ainda de Dom Pedro II. A Constituição de 1891 foi feita num contexto ainda das oligarquias brasileiras, sem a participação popular também. A de 1934 teve uma participação maior, o Brasil já ensaiava ali, né, um país mais urbano, mais industrializado, teve uma participação de entidades sociais um pouco maior, mas essa foi a mais curta da história, durou apenas 3 anos. Já em 1937, uma nova Constituição era escrita, essa novamente escrita em gabinete já na era Vargas. Em 1946, já no fim da ditadura Vargas, uma nova Constituição é escrita no Brasil, era a nossa 5ª Constituição. A de 46 teve uma participação novamente um pouco maior da população e de entidades, mas durou apenas 19 anos, porque 21 anos. Em 1967, já no regime militar, uma nova Constituição, essa novamente feita sem nenhuma participação popular e em plena ditadura militar. Nem deveria ser considerada uma Constituição no sentido amplo do que isso deveria significar. Finalmente, em 1988, já na redemocratização do Brasil, que ocorria a partir de 1985, se escrevia ali se promulgava uma nova Constituição depois de cerca de 20 meses de debate no Congresso Nacional. Embora não tenha se convocado uma Assembleia Nacional Constituinte específica, porque foi o próprio Congresso Nacional eleito naquela época, mas já sabíamos disso naquela ocasião, né, que esses deputados eleitos naquela época seriam os constituintes. Essa Constituição, sim, feita com uma participação jamais vista na história das Constituições brasileiras. Houve, sim, uma participação muito maior de entidades sociais, da população, uma representatividade dos interesses da sociedade muito maior. Daí até ser considerada a Constituição Cidadã, porque pela primeira vez ali estavam registrados direitos efetivos das minorias, dos indígenas, dos negros, das mulheres. A primeira Constituição que vem falando da questão do direito ambiental. Então, a Constituição brasileira, ela é sim ela representa um marco de um grande avanço na história brasileira. Muito embora uma parcela, né, dos entendedores do direito, e aí estão, né, os alunos em formação nesse curso, que criticam a Constituição brasileira, dizendo que ela oferece direitos demais, mas não se previu de onde sairiam recursos. Eu ouvi uma professora, se eu não me engano, da Universidade de São Paulo, há um tempo atrás, falando sobre isso. Quem paga as contas nesse país é o trabalhador. Então não adianta você dizer assim, quem é que paga pela segurança, quem é que paga pela saúde pública, quem é que paga pela educação pública, é o trabalhador brasileiro. Porque às vezes, deputado Bruno, eu peço mais 2 minutos para concluir. Sem problema. Quando se fala sobre pagamento de impostos no Brasil, os grandes pagadores de impostos são as grandes empresas.
As empresas pagam imposto, mas o imposto que elas pagam já está embutido no preço final do serviço ou do produto que elas vendem. Portanto, o verdadeiro pagador é o trabalhador brasileiro. Mas então dizer que o trabalhador brasileiro não cabe na Constituição porque tem direitos demais, então quem paga a conta não cabe ali. Então, assim, os direitos não podem ser preservados porque não nos cabe na Constituição, não cabe o trabalhador. Ora, é claro que uma lei, uma Constituição, ela pode ser permanentemente aperfeiçoada, mas esse discurso de que nós precisamos de uma nova Constituição, 33 anos depois da gente ter conseguido um avanço significativo na Constituição ora em vigor, é uma balela sem tamanho. O que se desperdiça de dinheiro público nesse país de todos os tipos, eu não estou falando apenas naquilo que é roubado, porque sim, a corrupção continua a olhos vistos desse país, ela só saiu das páginas dos jornais depois que acabou a Lava Jato, mas continua existindo em todos os níveis dessa federação. O que se gasta de forma legal, mas imoral nesse país, são cifras astronômicas, e dizer que não cabe o pobre, o trabalhador, não cabe na Constituição. Cabe sim. Deputado Bruno, só para lembrar o que diz o preâmbulo da Constituição brasileira ora em vigor, mesmo que a gente não leia lá os seus 250 artigos, as suas mais de 100 emendas, né, porque ela foi remendada demais, mas o preâmbulo diz, né, da Constituição brasileira: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituintes, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O preâmbulo da Constituição brasileira, ela já indica muito claramente o que é que essa Constituição assegura. Então, salve a nossa Constituição, vamos protegê-la. Qualquer lei, qualquer Constituição é passível de ser melhorada, de ser repensada, mas nós não precisamos de uma nova Constituição. Nós precisamos assegurar o que essa Constituição diz. Se todos aqueles que têm o poder de fato na mão e tantas vezes falam de que a Constituição precisa ser resguardada, cumprisse a Constituição, então o nosso país teria um outro destino e uma outra realidade. Deputado Bruno, muito obrigado pela paciência.